Vivemos num país com um dos sistemas tributários mais caros e complexos do mundo, onde são cobrados mais de 60 tributos entre impostos, taxas e contribuições. Cerca de 3.790 normas são atualizadas diariamente, provocando um alto risco de não conformidade e consumindo a produtividade das mais eficientes equipes fiscais, tributárias e de tecnologia. Com a finalidade de prover conformidade fiscal tributária com eficiência ao longo de toda a cadeia de valor fiscal, em 1991 nasce a Syncro, uma empresa com DNA 100% brasileiro que, ao longo de uma história de solidez e inovação, tornou-se a maior provedora nacional de soluções de conformidade tributária e fiscal. Atualizadas na velocidade do fisco e integrada aos principais ERPs, suas soluções combinadas de software, informação e serviços respondem com inteligência às necessidades do complexo cenário fiscal brasileiro. Mais de 400 grupos econômicos e milhares de usuários de diversos segmentos de negócio, incluindo algumas das marcas mundiais mais valiosas, já contam com a diversidade e qualidade de suas soluções. A Syncro ainda disponibiliza exclusivamente para seus clientes o acesso ao grupo de usuários Syncro, uma rede de conhecimento e colaboração que debate mensalmente as principais atualizações do fisco e seus impactos. Uma empresa onde a excelência, justiça, confiança e cuidado são genuinamente vivenciados por seus profissionais, clientes e parceiros de negócios, a fim de assegurar conformidade no processo da cadeia de valor fiscal tributário de maneira simples e inovadora. Syncro. Bem-vindo, Wagner, Eduardo, Daniel, bom dia. Bom dia, Calian. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Bom dia, Calian, pela Wagner. introdução. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que legal, um vídeo muito bom, mostrando aí um pouco da Syncro. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com um público excelente, pessoas que conhecemos já, faz parte do nosso dia a dia, clientes Syncro, outros que ainda não são, mas com certeza são todos muito bem-vindos nesse webinar aqui. Hoje eu estou com uma dupla aqui que eu poderia chamá-los facilmente de Bebeto e Romário, viu? Porque é uma dupla de fera aqui no ecossistema SAP. Daniel Azevedo, da Origin Tech, grande amigo nosso, velho conhecido da Syncro, parceiro da Syncro. Prazer, Daniel, muito bom estar aqui com você hoje. E o Eduardo Chiarotto, da SAP, um cara sensacional. Quem ainda não conhece o Eduardo e não chamou o Eduardo para falar de SAP na empresa de vocês, gente, essa é a oportunidade. Chamem, porque é fera, sabe tudo de RISE. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre o que é RISE. Obrigado pela presença de vocês. Por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem também para o público. Primeiro, começando aqui com o Chiarotto. Por favor, Chiarotto. Muito bom, Wagner. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Chiarotto, como assim o Wagner apresentou. Hoje eu trabalho no time de RISE da SAP, onde a gente trabalha com toda a parte aí de inovação, novidades, migração e tudo que tange aí o universo de ERP. E desde já à disposição de todos. Muito obrigado, Wagner. Valeu, Chiarotto. Dani. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. Como você bem disse, né, um velho conhecido aí do mundo Syncro. Para quem teve a oportunidade, participei do primeiro desenvolvimento da integração Syncro com SAP por volta do ano de 2001, 2002, né? Então, tive a oportunidade de conhecer a Syncro como empresa, conhecer muitos clientes da Syncro e provavelmente muitos colegas que estão aqui hoje assistindo esse webinar, né? E de lá para cá, dentro deste mundo de consultoria SAP, se passaram alguns bons anos, né? Então, de 2002 até agora, 2024, o aprendizado ele só evoluiu, né? E hoje realmente
É um grande privilégio, um grande prazer participar desse webinar para falar um pouquinho sobre o S4, o porquê migrar, também a oferta Rise em conjunto com você, Wagner, e o Eduardo Chiarotto. Excelente, muito obrigado pela apresentação de vocês. E eu sou o Wagner Silva, gerente de alianças e parcerias aqui na Syncro, e tenho o prazer de receber dois grandes parceiros aqui para a gente conversar um pouquinho. É um bate-papo realmente, é algo muito leve, e nós gostaríamos também de convidá-los a participar através de perguntas no nosso Q&A. Fiquem à vontade de mandar as perguntas de vocês aqui para a gente ao longo da nossa conversa e respondendo, tá? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema muito atual, né? Migração do RP ECC para o RP S/4HANA. Quais são os desafios e como transformá-los em oportunidades? Então a gente vai falar muito sobre negócios aqui. E para começar esse bate-papo, eu gostaria de chamar o Chiarotto aqui para a conversa e perguntar por que que as empresas têm que pensar nessa mudança? Tá? Por que que as empresas precisam sair de um RP que já está consolidado no mercado, funciona, para um RP novo, atual? Né? O que motiva essas empresas a migrarem aí as suas soluções para o S/4HANA? Muito bom, Wagner. Excelente pergunta já para a gente começar, né? Direto e reto, né? Bem objetivo. É fato, o Dani, nosso parceiro aqui, sabe bem disso também. Quando a gente fala de ERP no mercado, a SAP ela tem uma certa liderança, um brand sobre a marca muito grande, no quesito aí gestão empresarial. E o que é interessante falar aqui para a maioria de vocês, acho que a grande maioria conhece muito bem já o ERP da SAP e suas versões, desde 72, R1, depois R2, R3 até 6.0. Temos clientes ainda rodando nessas versões. Depois o modelo de negócio S/4HANA On-Premise, tivemos também a passagem pelo REC. E agora na nuvem, né, o S/4HANA Cloud, o core aí do programa Rise with SAP. Por quê? Existe um movimento natural do mercado em questões tecnológicas que incentivam esse tipo de mudança e o avanço tecnológico de todos os fornecedores de tecnologia que a gente tem hoje no mercado. E com a SAP não é muito diferente. A diferença é que quando a gente fala de ERP, Wagner, é o nicho de negócio principal da SAP há mais de 50 anos, né? De Brasil já completamos mais de 30 anos também, aqui na nossa subsidiária nacional. E quando a gente fala por que migrar, por que mudar, é muito simples de entender. A dinâmica e a forma que as coisas hoje acontecem e a evolução, a velocidade com que essa tecnologia se apresenta para nós, exige essas mudanças, por uma questão de vários fatores, entre eles performance, abrangência, escalabilidade, sustentação, competitividade, né? Hoje, Brasil extremamente setorizado, aí em mais de 25 segmentos, que nós atendemos em conjunto, inclusive com vocês. Existe um dispute muito grande entre as indústrias, né, as empresas de forma geral. Então, acaba ficando muito nos detalhes da forma de fazer a gestão, muitas vezes. A gente pode falar desde de uma empresa que faz gestão de chão de fábrica até uma que não faz nada de gestão de fábrica Uhum. e atua totalmente como professional services ou serviços, precisa ter essas ferramentas, né, que agilizam informação em tempo real, já com uma construção voltada a machine learning, inteligência artificial, automatização. Então, a gente poderia passar um dia inteiro falando do porquê migrar para a nuvem. E a grande verdade é que não é uma questão e uma mudança estética, ela é tecnológica. Então, se a gente pudesse falar isso de negócio, você alavanca uma série de quesitos que melhoram os seus negócios. Se a gente pudesse falar de funcionalidade, para uma área mais de infraestrutura, tecnologia ou time que suporta isso, melhor organização da informação, tudo mais centralizado, mais seguro, né, em termos de compliance, enfim. Teria uma infinidade de
de dicas aqui. E pegando essa tua linha de raciocínio, Chiarotto, se nós observarmos, né, muitas indústrias, muitas empresas, independente do setor, elas iniciaram um processo de implementação do SAP no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E essas empresas, elas fizeram realmente um excelente projeto e continuam utilizando esses processos até o dia de hoje. Porém, as necessidades das empresas, a competitividade do mercado e até mesmo, né, quando nós falamos de necessidades dos funcionários, se transformaram muito de lá para cá. Então, se nós pegarmos, né, um comparativo que eu gosto de utilizar bastante, né, no início dos anos 2002, estava tirando minha carteira de motorista, fui procurar o primeiro carro, assim que eu entrei no mundo SAP. E naquela época, os carros que tinham ar-condicionado, que tinham ABS, que tinham airbag, eram carros realmente de nicho, eram carros diferentes, não eram carros populares que grande parte das pessoas procuravam. Hoje, um carro que não tem um ar-condicionado, que não tem uma direção hidráulica, elétrica, ou não tem um vidro elétrico, ele está fora do mercado, ele não vende. Então, as necessidades das pessoas mudaram. Hoje, as pessoas, quando elas vão procurar um carro, ela quer o quê? Quer multimídia, ela quer carro elétrico, ela quer mobilidade, quer integrações, totalmente diferente daquilo que nós procurávamos no ano de 2002, quando muito de nós aqui tiramos a carteira de motorista, né? E procuramos comprar o primeiro carro. Então, o mercado SAP é a mesma coisa. Hoje as pessoas, elas precisam de inteligência artificial, elas precisam de um dado analítico, elas precisam de uma navegabilidade diferente do que era há alguns anos atrás. Então, é isso que o S4 ele fornece. Então, mais do que apenas uma migração tecnológica, uma migração de sistema, o S4 comparado com o ECC, ele realmente é uma quebra de paradigma no uso do ERP. E uma empresa, quando ela implementa um SAP, um ERP deste porte, ela está procurando mais do que apenas um sistema. Ela está procurando as melhores práticas de mercado, ela está procurando ter dentro da tua casa os mesmos processos ou as mesmas rotinas que são executadas nas maiores empresas do mundo. E é somente a SAP que fornece essas informações e melhores práticas para serem aplicadas dentro da tua casa. Interessante, interessante. Então, quer dizer que a gente não pode colocar, né, o motivo para migrar só por ter o suporte do ECC, por exemplo, ser 2027 ou 2030, né? Isso fica em segundo plano, mas os benefícios que o SAP S/4HANA traz para os clientes são muito grandes. Vocês citaram aqui alguns exemplos, né? Performance, análise, simplicidade, inovação, mas eu quero citar um e gostaria que vocês dessem, se puderem, algum exemplo da análise em tempo real. O quão importante isso é nos dias de hoje e como que o S/4HANA trabalha isso. Aí, Daniel, você também que está no dia a dia da área fiscal, e isso é muito importante, como que a gente pode trabalhar essa análise? E o S/4HANA dá essa análise em tempo real? Claro, Wagner. Quando nós falamos do ECC, nós costumamos dizer que o SAP ECC ele é uma ferramenta transacional, né? Então você executa as transações e as informações analíticas, elas precisam ser extraídas e analisadas em uma outra ferramenta, um BW, um BI, etc. E essa análise, ela normalmente acontece dia -1 ou um outro período. Com o S/4HANA, nós podemos dizer que o S/4HANA ele deixa de ser uma ferramenta transacional e ela incorpora as informações analíticas. Então, quando utilizamos o banco de dados HANA, um banco de dados na memória, a informação ela é processada de uma maneira instantânea. Então, você consegue trabalhar e extrair as informações para ter um cockpit analítico de forma instantânea. E a SAP, dentro do desenvolvimento dos apps Fiori, que é uma nova forma de você acessar o ambiente S4 utilizando a web,
muitos programas e transações, muitos aplicativos Fiores, eles já são analíticos. Então, você tem aplicativos de fluxo de caixa, de análise financeira da empresa, que já faz parte do dia a dia e do core da empresa. Quando a gente leva isso para a área fiscal, você tendo uma agilidade e a possibilidade de trabalhar com os dados financeiros e fiscal em tempo real, com certeza você otimiza muito o prazo de fechamento e encerramento, né, dos dados contábeis e do fechamento fiscal e antecipa erros. A gente sabe que a análise fiscal ela acontece depois que o período já se encerrou e para corrigir algo que talvez seja necessário, ele requer um esforço e um trabalho. Com o S/4HANA, por ter essa informação em tempo real, você consegue corrigir isso antes do teu fechamento fiscal. Então, com certeza, isso gera um grande benefício para a empresa, né, evitando talvez a possibilidade de levar multas, de ser auditada pelo fisco e ter que explicar coisas que já aconteceram há um longo período de tempo. Então, você trabalhando com o dado analítico, trazendo isso para a tua área fiscal, para a tua área financeira, agilidade e antecipação de erro, ela pode ocorrer em tempo real. Excelente, excelente. Então a gente passa aí com essa análise em tempo real, a gente passa de olhando para a área fiscal, né, de um M+1, né, ou seja, lá no final do mês ou no começo do mês posterior eu começo a fazer as minhas análises, apurações de dados, né, Uhum. e passo a fazer isso no D+1, né, ou seja, eu Um ponto consigo ter essa importante, análise real. um ponto legal também, Wagner, complementando o Sim, que o Dani nos trouxe, muito inteligente, inclusive, é a possibilidade de potencializar as áreas também, né? Porque o Dani deu um exemplo aqui de campo financeiro, né? Mas imagina assim que você pode agora, de uma certa forma, performar em vários cenários distintos, porque todos os outros cenários de uma empresa, de uma companhia ou indústria, necessita de inteligência e velocidade na transação da informação. Então, um fator que muito bacana que a gente traz aqui como ponto principal na tua pergunta com relação a tempo real, né, velocidade da entrega, instantâneo, né, é justamente você potencializar a experiência de uso daquele usuário com a máxima inteligência possível. Então pode ser também um recurso da área de materiais e suprimentos, ele vai ter uma força motriz ali, trabalhando também nesse cenário de negócio, no volume das coisas, das transações, seja de entrada ou de saída de materiais, no campo de order, inventory, vendas, distribuição, logística, né? Então, todas as áreas são afetadas positivamente quando você tem um recurso analítico em tempo real, com inteligência, para todas as funcionalidades. Então, todos os usuários certamente se tornam experts de suas áreas e reportam, de acordo às suas áreas, as necessidades aí do board de uma companhia, alguma coisa para um dado relevante para uma decisão até rápida, né? Dependendo do setor. Né? Você tem a possibilidade de transformar um usuário executador transacional para um usuário analista das informações que tange a área estratégico, e a né? empresa. Isso aí. Estratégico, exatamente. Exato. Então, a gente trabalha com todas as áreas como estratégica para a empresa e focada ao negócio, né? Focado ao Com que a negócio. empresa ganha dinheiro, né? A gente consegue Isso focar aí. isso, os esforços nisso e deixar o sistema fazer a parte dele. Excelente, gente. O porquê acho que está claro, né? Acho que muita informação, é muito benefício que a gente traz para o negócio. Mas eu queria falar agora sobre o como migrar. Várias possibilidades de migração. A gente está falando aqui também para uma audiência que também é usuária SAP, né? Muitos estão no ECC, e como que eles podem fazer essa migração para o S/4HANA? Quais são as melhores práticas aí que a SAP, como provedora, e a Origin, como especialista, Uhum. consultoria especialista em SAP, pode falar para a gente?
Legal, Wagner, boa pergunta. Se nós olharmos, né, a SAP como provedora e gestora dos dois sistemas, ela fornece diferentes ferramentas e funcionalidades que pode ser utilizada para auxiliar as empresas a tomarem essa decisão de como migrar. Então, nós temos aqui o Readiness Check, que é uma ferramenta que a SAP ela fornece gratuitamente para todas as empresas. O Readiness Check ele faz uma análise do ambiente atual, ajudando a determinar tamanho de banco de dados do S4, ajuda a determinar a quantidade de programas e até mesmo auxilia na conversão dos programas customizados para dentro do S4. O S4 ele não é somente uma evolução técnica, né? É uma evolução de sistema, é um outro sistema. Então, algumas mudanças específicas do ERP atual para o S4 ela acontece. Tabelas diferentes, campos diferentes. E a SAP ela faz essa conversão em muitos casos, de uma maneira automatizada, né? E sem falar do Signavio, que também é uma ferramenta que a SAP ela provê para as empresas que querem entender como fazer a migração do ECC para o S4, fornecendo informações de processo. Então, o Signavio ele faz um depara do processo atual para o processo dentro do S4. E nós, Origin Tech, como parceira SAP, nós auxiliamos as empresas a utilizar essas ferramentas que a SAP ela fornece da melhor maneira possível para entender o esforço e determinar qual o melhor caminho de se seguir durante essa decisão de migração. Se é um greenfield, ou seja, uma implementação nova do sistema, muitas empresas estão vendo que isso, neste momento, é vantajoso fazer um greenfield, porque elimina muitos dos problemas e implementa novas regras, melhores práticas atuais. Outras empresas, após esse estudo, decidem fazer um brownfield, ou seja, uma cópia, né, do sistema atual para o sistema novo e posteriormente começa a colocar as melhorias. E tem empresa que faz o mix dos dois cenários. Converte, transfere alguns dados do sistema atual para o novo ERP e implementa as melhores práticas, os novos processos dentro desse sistema. Então, assim, diferentes formas de se fazer essa conversão. A SAP, ela fornece diferentes ferramentas. A Origin Tech, ela utiliza essas ferramentas em parcerias com o cliente, em parceria com a SAP para determinar o melhor modelo de executar, né, essa conversão de sistema. E um fato interessante é que muitas empresas que fazem esse estudo, juntamente com nós aqui da Origin Tech e a SAP também, ela percebe a possibilidade de ter um ROI, um ROI de sistema, ou até mesmo uma troca de TCO bem interessante. Porque quando nós falamos de RISE, né, a gente vai entrar um pouquinho aqui no assunto, que Aroto está aqui para nos auxiliar nisso. Quando falamos da oferta RISE, a gente percebe que todo o valor agregado dentro dessa oferta RISE, ela possibilita e ajuda a redução de um TCO significativo, comparando o ECC com o S4. Então, nós podemos dizer assim, uma média de 30% de redução de TCO visível logo após o primeiro ano de implementação. Então, realmente, né, falamos aqui o porquê migrar e como migrar. A SAP ela fornece diferentes ferramentas, a gente pode entrar numa discussão com alguém, uma conversa, né, com alguém, um cliente, uma empresa que queira entender os modelos, queira entender como funcionam essas ferramentas para otimizar essa decisão. Mas com certeza hoje, falando em 2024, as ferramentas standard que a SAP ela fornece, ela realmente vai auxiliar a empresa a fazer essa migração da melhor forma possível. Chiarotto, fique à vontade aí, meu amigo. Excelente. Imagina, que é isso. Até aproveitando o teu posicionamento, Dani, fica a pergunta, né? O que é o Rise with SAP, né? Acho que é uma das perguntas que a gente mais tem escutado aí ao longo de quase 3 anos, né? E nada mais é do que uma oferta. Essa oferta, ela tem o software como subscrição, ela tem a infraestrutura como serviço e ela tem serviços técnicos gerenciados. Então, na verdade, o Rise with SAP, ele é um programa que acelera a jornada e a adoção do cliente para a nuvem e tem como core o S/4HANA Cloud. O que eu acho muito interessante trazer à tona tudo isso aqui que o Dani nos trouxe,
é que esse é um momento de muita responsabilidade quando a gente fala em migração. Não só migração, também como uma adoção nova, né, do zero, né. E aí falando dos 2 cenários aí, o famoso greenfield e o famoso brownfield, né. Acho que nunca, né, Wagner, você ouviu falar tanto desses 2 caras nos últimos 5, 6 anos aí, né. E Sim. isso é feito com muita responsabilidade. Por quê? Porque é uma tarefa de muita responsabilidade. A gente sabe que, primeiro, adquirir um ERP não é da noite para o dia, não é um namoro, é um casamento. E de preferência, de longa data, né, como é esperado, porque é um investimento muito alto e de grande autonomia dentro do quesito gerenciamento de negócios dentro da empresa. Então a SAP, ela vem desenvolvendo com relação ao tempo e expertise que ela tem, todas as melhores práticas dentro do novo, evidentemente. Então quando a gente fala: "Ah, o S/4HANA Cloud, ele é novo, mas todo o conceito e expertise é proveniente de mais de 5, 6 RPs do passado. Então é uma melhoria contínua. Então, e por que que eu estou tomando cuidado em dizer isso justamente quando a gente fala de base instalada? Porque a grande maioria da base instalada SAP maturou já muitos quesitos de negócio, né, Dani, dentro do SAP. E isso falando de Zs, né, parametrizações, customizações, configurações, então nem se fala. Então, é mínimo tomar todo esse cuidado, por exemplo, numa análise de sizing e equivalência, são pontos sempre sensíveis, que necessita realmente de um monitoramento com a SAP também, não só juntamente com a Origin Tech, mas junto com a SAP também, toda a parte de Technical Assessment, e aí introduzindo uma ferramenta completa, que é o Readiness Check, que faz toda essa equivalência e nos mostra o melhor caminho. Posso dizer, de uma certa forma, que é um caminho seguro, mas ser seguro não significa ser fácil. Toda implementação exige dedicação a 6 mãos, né, que é cliente, implementador e o fabricante. Eu sei que muitos de vocês devem ter passado já por muitos desafios no quesito aí implementação. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Dani, que eu acho que tem já algumas perguntas aqui para nós aqui, ó, eu vou replicar Legal. aqui, ó. Deixa eu ver Legal, a Queroto. Enquanto você boa, abre as perguntas, só, tá. só um ponto adicional aí, que nós, dentro dessa oferta Rise, Queroto, é importante nossos colegas aqui terem conhecimento, né, que nós acrescentamos, a SAP, ela acrescentou um terceiro parceiro de negócio. Então, nós temos aqui o cliente, temos a SAP dentro dessa oferta Rise, com toda a sua expertise para gerenciar, né, alguns serviços da oferta Rise. E nós temos o Hyperscale, que o cliente ele pode escolher qual é o parceiro, né? Nós temos aqui no Brasil e no mundo 3 principais, Google, a Azure e a AWS. E esses Hyperscale, eles trazem uma camada de segurança significativa dentro da oferta Rise, né? Então, a SAP, junto com eles, tomaram cuidado para implementar dentro desta oferta quesitos de segurança como ISO, SOX, etc. E pelo que nós, Origin Tech, observamos, em- as empresas, elas hoje, aqui no Brasil, elas se preocupam muito com a segurança. E é um fator latente, acho que quanto mais a tecnologia evolui, maior a segurança exigida, né? Mas independente do nível de segurança, do nível de compliance que todas as empresas seguem, elas têm algumas dificuldades, e aí a gente entra aqui no nosso país, né? Questão financeira, requisitos, etc., custo, câmbio alto, etc., para manter essa segurança. E quando levamos isso para dentro da oferta Rise, utilizando um dos hyperscale, até mesmo a SAP, como administradora da infraestrutura, o quesito de segurança e as melhores práticas mundiais já faz parte da oferta, né, Quero? Exatamente, isso é muito importante, principalmente quando você fala, ô Dani, da parte da infraestrutura, nós estamos falando dos 3 maiores, né. Quando a gente fala aí de Amazon, Google e Microsoft,
A gente tem embarcado nisso toda a parte de tecnologia de segurança, Tier 1, 2, 3 e 4, né? Backup de redundância, enfim, são requisitos de empresas que são líderes de mercado. Então, uma grande questão competitiva que a SAP trouxe a selar essa união com essas infraestruturas é aterrissar o melhor ERP nas melhores infraestruturas possíveis hoje em termos de segurança. E lembrando, Dani, que assim, falando um pouco aí de oferta, hoje, se de uma forma paralela existir uma cotação e de análise para a viabilidade de utilizar essas infraestruturas fora desse pacote S/4HANA Cloud, são infraestruturas de custo de milhões, né? Fato, pelos requisitos que é entregue em termos de compliance e sustentação. Quando você fala dessa oferta de ter já um ERP da SAP, o S/4HANA Cloud, inserido nesse contexto, você tem já um benefício muito rápido, muito acelerado de uso de toda essa tecnologia de segurança, baseado no ERP. E sobre a gestão do fabricante, né, que é a SAP, um único contrato, né? Seja para apertar as mãos ou para apertar o pescoço, né? Não podia perder a piada, a gente sabe que existem muitos desafios, mas é um só, tá? É Então verdade. acho que isso é válido trazer. O Dani, tem já algumas boas Eu, perguntas aqui, mas a gente tem 1 hora, né? Eu Mas vou sortear uma pode aqui. pode responder, ô, Chiarotto, porque acho que algumas vai ao encontro do que a gente tem para falar ainda aqui com o nosso público. Boa, boa. Ó, eu tenho uma aqui, ó. Vou respeitar a ordem de chegada aqui do Araceli. Acho que falei certo e me perdoa se falei errado, tá? Nos projetos de migração, como está sendo tratado o tema de dados históricos, que tem exigência pelo fisco, e dados de obrigações anuais que ainda não foram entregues? Aí alguém. legal, Queroto. Vamos lá, boa, Dani. Pode deixar que eu vou tentar aqui responder. A gente sabe Boa, a que os gente se dados ajuda. históricos têm uma obrigação aí de manter algumas informações por 5 anos, outras informações aí por 7, enfim, tem várias regras aqui de como manter os dados históricos, né? Quando nós falamos até mesmo de obrigações fiscais e a utilização do Syncro, aí, Wagner, me permite aqui responder pela Syncro também, né? Tudo depende Claro, muito da implementação e do sistema Syncro que é utilizado, né? Quando falamos do Syncro com o TDF e o DRC, a gente tem a possibilidade de ter mais de um ERP conectado ao mesmo Syncro. Isso daí faz parte da estrutura padrão do TDF, do Sim4 TDF, né? Então, algumas empresas elas têm optado em conectar neste momento de transição tanto o S4 quanto o ECC com dado histórico ao mesmo Sim4 TDF para gerar as obrigações. Outras empresas elas decidem utilizar o sistema antigo apenas como base para gerar as informações antigas e um novo sistema para gerar as informações novas. Então, isso depende realmente de cada empresa por empresa. Possibilidades são muitas aí para geração das obrigações anuais que não foram migrados, caso a empresa ela decida por uma implementação Greenfield. São situações corriqueiras que, com certeza, num momento de projeto, numa definição de qual caminho seguir, elas serão respondidas e atenderão às necessidades aí da empresa da Araceli. Boa, boa resposta. Eu também estou vendo aqui uma segunda interessante aqui do André Gonçalves, que eu acho legal da gente responder, Dani, que é sobre a importância do archive, né, como pré-requisito à conversão. Aí é uma opinião minha, tá? Vendo de perto aí muitas implementações, muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, é muito usado como um recurso de otimização, né, e segurança principalmente, né? Não é algo diretamente que a SAP vai sugerir, mas é algo que, de acordo com as proporções do escopo de projeto, importância dos dados, pode ser muito bem recomendada pelo implementador. Como eu disse, é uma forma de você otimizar recursos técnicos de grande volume, de uma forma parcial ou partida
né? Para que se tenha um backup e uma otimização e uma segurança total de ir para o novo, né? Principalmente nas mudanças, né? Então a gente tem visto muito o uso do archiving, sim, com extrema importância neste sentido, otimização, né? E É, resguardo. isso não é um pré-requisito para a Não, conversão. exato. Ela pode ser, dependendo do caminho que a empresa ela decidir, uma questão de otimização. E essa é a mágica do cloud e que o Rise with SAP fornece, né? Você pode começar com um sistema menor e ir crescendo a quantidade de recursos à medida que os seus dados vão crescendo. Então, se você tem um RP de 20 anos, 25 anos, com muito dado histórico que você não utiliza hoje, por que levar esse dado para o ambiente novo, né? Por que pagar por uma infraestrutura que não está sendo e não vai ser utilizada? Então, novamente, é decisão de momento de definição sobre o que é melhor fazer dentro desse processo de conversão. Muitas empresas, elas decidem por um archive ou por uma migração parcial, ou até mesmo por uma implementação 100% nova para otimizar esses recursos cloud. Então, Isso. realmente, André, é uma decisão que cabe a tempo de projeto, mas não é um pré-requisito à execução do archive. Boa, Dani. Eu não sei Excelente. não sei como a gente está com o tempo, mas a gente poderia, É, por gentileza, tomar nota das outras perguntas? Tá sendo não, gravado, né? tá sendo, mas a gente vai responder algumas aqui de forma indireta nesse final do nosso bate-papo aqui, viu, Chiaroto? Boa. Mas algumas coisas, né, algumas perguntas, como eu falei, vão ao encontro do que a gente tem para falar. Então, eu queria perguntar para vocês, né, a gente já deu várias dicas aqui, vários porquês, né, até para ajudar nessa tomada de decisão. Mas qual que é o melhor momento para tomar essa decisão? É agora, né? É lá em 2027 ou 2030, que é o final ali do suporte da SAP ao ECC, né? E o porquê for agora e por que é agora? Né? Quais são os motivadores? Boa. Quer começar, Dani? Posso começar assim, Boa. Chiaroto. Inclusive, tem uma pergunta bem ligada a isso, né, que vem falando sobre a migração com a reforma tributária, que é uma preocupação muito das pessoas que fazem parte desse webinar, né? Reforma tributária, ECC, SPO, Sincro, como é que eu vou fazer aqui dentro de todo esse meu processo, né? A gente percebe, Wagner, que a SAP ela colocou uma data, hoje, a data é 2027 e 2030 em algumas situações. Essa data, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ela pode ser alterada, ela pode continuar, são decisões aí realmente estratégicas da SAP fora do nosso controle. Mas é uma questão de oferta e demanda. Então, se todo mundo decidir fazer essa migração no final do prazo, teremos um problema de oferta e demanda de consultores, de especialistas, na qual pode me trazer um risco de tempo para eu executar essa migração. Talvez eu não consiga, como empresa, executar a migração do meu sistema dentro do prazo pré-estabelecido. Isso pode me trazer uma perda de garantia, pode me trazer problemas dessa migração não ocorrer dentro do prazo. E a gente fala também muito da reforma tributária. A reforma tributária, nós sabemos que ela tem data, ela tem alguns requisitos. Então, se eu já começo uma reforma tributária dentro de um sistema novo, já seguindo as melhores práticas ou até mesmo corrigindo alguns erros do passado, vai ser muito mais simples para eu administrar todas as questões que a reforma tributária trará para as empresas. Manter dois cálculos de impostos simultaneamente. Se eu já tenho muitos problemas hoje no meu RP, não consigo fazer isso da maneira correta, como é que eu vou conseguir fazer as duas formas simultâneas, né? Então, será que já não vale a pena eu migrar para o S4, trazer todas as inovações que o sistema novo traz e começar a reforma tributária com o meu sistema já limpo, já seguindo as melhores práticas de mercado?
Isso vai me trazer vantagens competitivas? Sem dúvida. Então, são coisas que a gente tem que pensar a partir de agora, né? O tempo ele vem diminuindo cada dia que passa, e a gente tem que pensar para estar sempre um passo à frente dos nossos concorrentes, né? E quando você fala também de data limite, eh, a gente sabe que, aí o Chiarotto me permite novamente, Chiarotto, a SAP ela tem algumas exigências que talvez ela não esteja na memória das empresas, dos nossos clientes. A migração, ela precisa dar go live 9 meses antes, essa é a regra atual, tá bom? 9 meses antes do fim do contrato de manutenção daquela versão do sistema. Então, hoje, falando do ECC, é 31/12 de 2027. O go live do sistema, ele precisa acontecer 9 meses antes dessa data. São regras que a SAP, ela determinou para que as empresas elas tenham o melhor suporte, a melhor manutenção durante todo o ciclo, né? Então, realmente, o nosso tempo, ele realmente vem se afunilando cada dia mais. Chiarotto? Não, tá perfeito. Eu faço das suas palavras as minhas, né. Eu acho que é uma questão de planejamento estratégico, né. Muitas coisas, por mais que a gente insista em dizer: "Poxa, está mudando, é mandatório, é isso e aquilo", e a gente escuta muito isso no mercado, mas a gente, por um outro lado, tem que ter uma visibilidade de toda uma tecnologia, um mundo novo acontecendo simultaneamente, né, que são melhorias necessárias, patches de atualização, segurança, e concordância entre o uso da aplicação e as garantias do fabricante, né. Então é isso aí, o quanto antes puder iniciar essas conversas com a SAP, junto ao implementador, junto com a Syncro, tudo que envolve esse seu ecossistema, é o melhor. Isso é fato, né. Quem antes começa, antes faz uso das melhorias, desfruta desses benefícios, mas principalmente, talvez tenha um pouco mais de tranquilidade do que ficar adiando, né. É uma coisa natural da indústria, da empresa, das companhias, mas tá perfeita a tua resposta, Dani. Não, excelente. Quando a gente fala de fazer agora, né, Chiarotto e Dani, a gente pensa também no arrumar a casa, né, no famoso housekeeping. Não é só se beneficiar de tudo que o S/4HANA fornece para os clientes, mas também o arrumar a casa, pensar no processo, nas automatizações, né, trabalhos manuais que hoje são feitos, né, a SAP já fornece isso no S/4HANA de forma automática. Isso dá tempo para as empresas pensarem no futuro, pensarem lá na frente, né? Como foi uma pergunta aqui na reforma tributária, né? Imagina você no cenário que vocês têm hoje nas empresas, manter mais de um cenário de impostos que está vindo aí, né? O IVA dual, durante 8, 10 anos, o caos que isso não pode trazer para as empresas. Então, o fazer agora é justamente em pensar em se beneficiar dos benefícios que o S/4HANA traz, junto com o que eu posso melhorar dentro do meu processo, para que eu possa sobrar tempo para os usuários, né, considerando todos os usuários da área fiscal e demais usuários do RP, no que está por vir lá na frente. Então, e também o ROI que o Dani falou, né? ROI não é só financeiro, o ROI é tempo, e tempo também envolve dinheiro, né? É, Sem dúvida. Wagner, desculpa claro, te cortar, eu vejo aqui nas perguntas muitas questões referentes ao TDF, migração do ECC com S4, né? sim, É, realmente, todas essas perguntas aqui que o pessoal vem fazendo sobre TDF com ECC e S4, elas fazem total sentido e a resposta dela a todas essas perguntas depende do cenário que a empresa ela quer seguir, né? Uma notícia boa, talvez alguns colegas aqui hoje ainda não saibam, a SAP ela tinha como data limite a manutenção do SAP TDF até 2027, mas a semana passada ela postergou isso para 2030. Então,
o TDF atual ele vai ter uma manutenção da SAP até 2030. Nós podemos fazer uma reunião individual com cada uma das pessoas aqui interessadas, juntamente com a Syncro, a SAP, para explicar como vai funcionar o TDF 2030, como funciona o TDF nesse processo de migração, né, entre o ECC e o S4, junto com o Sim4 TDF. Mas acho que é uma notícia importante daqui, né, para algumas pessoas que ainda não sabiam, a SAP estendeu para 2030 a manutenção e o suporte da solução TDF. Então, isso ela realmente vai ajudar as empresas a passar por toda essa reforma tributária de uma maneira mais tranquila, né? E, Josi, Excelente. o suporte ECC, ele finaliza hoje, dia 21/5/2024, a data oficial da SAP é 31/12/2027. Excelente. Obrigado, Dani. Bem lembrado sobre a data agora do TDF também. Tá? E eu gostaria, já que citaram o TDF aqui, de convidá-los a acessar o nosso YouTube. A gente tem alguns podcasts gravados com temas bem legais, dentre eles TDF, DRC. Então, acessem o nosso YouTube da Syncro e vocês vão ter acesso a esses vídeos é, que tem várias informações ali interessantes para vocês, tá? Pessoal, eu gostaria de convidá-los agora a algumas dicas finais. O nosso tempo aqui já está acabando, né? Então, Daniel e Chiarotto, algumas dicas finais para os nossos públicos para que eles possam se preparar para essa migração que com certeza todos nós vamos passar aí do ECC para o S/4HANA. Boa, Wagner. Eu acho que o que eu poderia dizer que seria relevante de uma forma muito objetiva, para que contem conosco para esses novos desafios, façamos isso em conjunto, junto ao implementador, aqui está conosco a Origin Tech, a Syncro, e que nós vamos utilizar o máximo possível dos nossos recursos para que isso seja feito de uma forma planejada, com muita responsabilidade, assim como a SAP sempre teve. Desafios sempre existirão, por isso estamos aqui, né? Somos entusiastas ah, disso tudo, essa é a verdade. Independente das posições que nós estamos agora, sempre tudo é uma questão de tempo. A gente tem muitos amigos aqui em comum, eu pude ver já aqui na lista de presentes, né? Hum. Mais de 10 aqui eu já vi, gostaria de mandar um abraço, não vou citar nomes porque são muitas pessoas que faz parte do nosso convívio, né. Então esse desafio ele é de todos nós, e a dica que eu deixo é: nos usem, nos procurem junto ao implementador, para que a gente possa fazer todo esse levantamento da melhor forma possível e ajudá-los nessa transição de grande importância. Juntos nós faremos história, com certeza. É verdade, Chiarotto. Excelente. E acho que a dica que eu poderia dar é não pensar no primeiro momento o como, greenfield, brownfield, etc. Pense no porquê. Por que migrar agora? Qual é a vantagem que isso vai me dar? Como isso vai me diferenciar dos meus concorrentes? Como isso vai possibilitar que os meus usuários tenham uma experiência diferente de utilização do sistema? Como a inteligência artificial, a mobilidade, integração, APIs, enfim, tudo que o S4 ele fornece vai me trazer um diferencial competitivo. Então, acho que essa é o primeiro passo, né? Entender que essa migração, ela não é apenas um ponto tecnológico, é mudança realmente de paradigma, de conceito de indústria, né? Quando Uhum. nós voltamos lá atrás, a migração do R3 para o ECC, ela já trouxe um grande impacto. A migração do ECC para o S4 é muito maior do que isso, porque ela está realmente adaptada a toda a realidade das empresas do dia de hoje e para o futuro. Então, a SAP ela se atualizou ela se atualizou sendo a melhor empresa de ERP do mundo e todo mundo que utiliza o seu sistema tem a oportunidade de utilizar toda essa inteligência que a SAP ela fornece dentro do S4, né?
E nós, a Origin Tech, juntamente com a Syncro e com a SAP, estamos disponíveis aqui para ajudar as empresas a entender o porquê migrar. E aí envolve ganhos financeiros, envolve redução de TCO, otimização de processo, segurança, etc. Então, são vários estudos que nós podemos fazer em conjunto com a empresa para determinar todo esse cenário de conversão para o S4, Wagner. Excelente. E eu estou aqui com duas telas olhando várias perguntas que chegam e gostaria de reforçar isso, Daniel, porque algumas dessas perguntas falam de custo. Qual que é o custo para migrar para o S4? E eu gostaria de convidá-los, né, a chamar a SAP, chamar a Origin, porque eles têm ferramentas, conhecimento e metodologias para ajudá-los a estimar esse custo e até justificar para a companhia uma migração para o S/4HANA. Então, isso também é uma dica que a gente pode deixar aqui no final, né? Nos chamem para a gente conversar a respeito, fazer essa apresentação também para o board da companhia, para sensibilizá-los da importância de fazer agora, né? Né? Como que isso pode se dar em cada cenário da companhia. De verdade, o Wagner, finalizando aqui, a gente vê que tem muitas pessoas de empresas multinacionais, né, que precisa de um auxílio, ajuda até mesmo para justificar a sua matriz de todas essas mudanças aqui no Brasil, a necessidade de atualizar o sistema, a reforma tributária e tudo mais, né? Então, nós, a Origin Tech, juntamente com a SAP Brasil, a Syncro, nós podemos auxiliá-los, né, a fazer essa justificativa desse business case para a matriz internacional, falando inglês, falando espanhol, trabalhando em conjunto com outras SAPs para realmente auxiliar nessa sensibilização. Excelente, muito bom. Gostaria de agradecê-los, Daniel, Chiarotto, pela presença, por levar esse assunto para o nosso público, e gostaria também de agradecer o público que está aqui presente até nesse momento com a gente. Obrigado. Estamos à disposição para continuar esse bate-papo aqui na empresa de vocês. Então, os nossos contatos vão ser compartilhados, a gravação também, né? Uma das perguntas aqui também vai ser compartilhada com vocês. Fiquem à vontade, de nos chamar para a gente conversar a respeito disso nas empresas. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigada, Wagner, Daniel, Eduardo, por compartilhar aí o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que este conteúdo foi muito rico para a nossa audiência. E aproveitem para conferir outros conteúdos disponíveis em nosso blog, acessando blog.syncro.com.br. Agradeço a participação da audiência e informo que seguimos à disposição através do e-mail comercial@syncro.com.br. Desejamos a todos um ótimo dia e obrigada.